Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos de Santa Cruz do Sul, da nossa disciplina de Direito Processual do Trabalho. E nós tínhamos entrado já na nossa matéria de provas e estamos agora falando dos meios de prova. Meios de prova dos quais nós temos algumas possibilidades de provar aquilo que a gente alega. Hoje vamos adentrar ao tema da prova pericial, aquela prova técnica extremamente importante. Uma das provas mais robustas que nós temos aqui no direito processual do trabalho. A prova técnica, prova pericial, ela tem uma classificação. Então vamos ver a classificação que não está na CLT, mas está lá no CPC, no artigo 464, senhores. Vamos ao 464, que nos traz a seguinte informação. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Essa é a nossa classificação da prova técnica, prova pericial. Nossa classificação, então, nos traz exame, vistoria ou avaliação. O que é o exame? Vou começar, então, pelo primeiro ali. Exame. Este exame, ele pode ser um exame, primeiro, em pessoas. Então, quando a gente fala em exame em pessoas em termos de direito do trabalho, possivelmente alguém que esteja reclamando alguma doença profissional, uma doença ocupacional, por exemplo, lesões por esforço repetitivo ou decorrente de algo que ocorreu durante aquele contrato de trabalho. E aí tem que fazer um exame primeiro para ver o nexo de causalidade entre o seu trabalho e a lesão e depois se realmente a pessoa tem aquela lesão que ela diz que tem. Então esse é um exame em pessoas, mas existe também exame em coisas, que aí a gente tem um nome técnico, é o exame grafotécnico, que é em documentos. Então muito ocorre de algum dos sujeitos processuais não reconhecer determinada assinatura, não reconhece que aquilo ali foi ele que assinou no documento, enfim. Um juiz não sabe, né? O juiz não estudou para isso. O juiz não é um perito técnico, o juiz tem que nomear um perito que saiba exatamente, entenda de caligrafia, que consiga decifrar aquilo ali, ou para ver se houve algum tipo de adulteração, alteração em determinado documento. Para isso nós temos prova técnica, prova também chamada de prova pericial. É um perito que vai realizar esse tipo de prova. Depois nós temos a vistoria. A vistoria, que em termos de processo de direito do trabalho, ela está muito ligada aos casos de insalubridade, principalmente periculosidade, onde um determinado perito vai ao ambiente de trabalho para ver, analisar se aquele ambiente de trabalho de fato é insalubre, como pede lá na inicial. Então, na inicial foi informado que o ambiente tinha ruídos excessivos, que o ambiente era extremamente úmido, ou que o ambiente tinha bactérias, fungos, protozoários, enfim. Qualquer agente físico, químico ou biológico, lá nos casos de insalubridade, já é o suficiente para o juiz determinar um perito para ir analisar. Então, a vistoria, nesse sentido, em termos de processo do trabalho. E, por fim, a avaliação. A avaliação aqui, para fins de processo do trabalho, ela está ligada principalmente aos casos lá, já na execução, onde o oficial de justiça vai analisar bens para fins de penhora. Então, aqui no processo de trabalho, quem tem essa incumbência de avaliação é o oficial de justiça. Isso também entra como na classificação de perícia. Um segundo ponto que nós temos que observar aqui em relação à nossa prova técnica de perícia é a questão relacionada ao nosso perito. O perito,
ele entra naqueles casos de impedimento e de suspeição que o juiz da causa entra? Lembre-se, o juiz da causa, ele é um juiz imparcial. Ele passa pelo crivo da imparcialidade. Eu não posso pegar um juiz que seja amigo da parte, que seja parente da parte, que tenha algum tipo de interesse na causa, não posso. Esse seria um juiz parcial. Esse juiz ele é impedido ou é suspeito e ele deve sair, se retirar do processo e trazer um juiz substituto. Essa regra é muito simples, muito clara. Agora, pergunta-se, esses mesmos casos se aplicam ao perito nomeado pelo juiz, o perito oficial do processo? Será que aquele perito, ele também tem que ser um perito totalmente imparcial ou o perito pode, daqui a pouco, por coincidência, ele é irmão ou pai do empregado? Será que pode isso? Quem responde isso para a gente, senhores, é o CPC. Vamos lá ao dispositivo 148. 148 do CPC. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição, inciso 1º, ao membro do Ministério Público, inciso 2º, aos auxiliares da Justiça, e inciso 3º, aos demais sujeitos imparciais do processo. Só pelo 148 já dá a entender que perito tem que passar pelo crivo da imparcialidade. Eu não posso ter um perito que é um ator processual que seja familiar de uma das partes, amigo íntimo, inimigo capital, ou que tenha algum tipo de interesse na causa. Somente para a leitura do 148, mas para deixar claro, porque não diz perito aqui, aqui diz membros do Ministério Público não é o perito. Auxiliares da Justiça, pode ser que seja o perito, e aos demais sujeitos imparciais do processo. Aqui também, talvez se entre o perito aqui. Vamos ver. A resposta está mais especificamente no artigo 149. 149 do CPC, Código de Processo Civil. Lembrando que o CPC é fonte subsidiária do processo de trabalho. A CLT é omissa quanto a esse ponto? Sim. Portanto, buscamos lá o CPC, fonte comum, para ser fonte subsidiária, nos ajudar aqui. E nessa situação aqui não tem nenhuma contrariedade contra os princípios e normas do processo de trabalho. Vem comigo, artigo 149 do CPC. São auxiliares da Justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito. Chegamos nele. O perito é auxiliar da justiça, portanto, o perito enquadra-se no crivo da imparcialidade. O perito não pode ter nenhum daqueles casos de impedimento e suspeição, ok? E depois tem lá o depositário, o administrador, o intérprete, por aí vai, que não nos diz respeito mais em relação à nossa perícia. O perito, nós já vimos, então, um dos auxiliares da justiça passa pelo crivo da imparcialidade. Agora, além do perito oficial nomeado pelo juiz, para fins de perícia existe outro sujeito no processo de trabalho, ou poderá existir. São os chamados assistentes técnicos. Quem são os assistentes técnicos? Eles também são peritos. Qual a função deles? A mesma do perito oficial nomeado pelo juiz. Qual? Fazer a perícia do que for solicitado. Então, caso de insalubridade, foi chamado o perito oficial para ir lá no ambiente de trabalho, ver se o local é insalubre mesmo, e também o assistente técnico foi lá fazer a mesma coisa para dar um outro laudo para o juiz. Tá, mas quem são esses assistentes técnicos? Assistentes técnicos são peritos chamados pelas partes. Diferente do perito chamado pelo juiz. O perito oficial do processo é o perito que o juiz nomeou. As partes, elas têm a faculdade, por isso que eu disse que poderemos ter assistentes técnicos. As partes, tanto
reclamante quanto reclamado têm a faculdade, a possibilidade de chamar para o processo outros peritos que vão ser chamados de assistentes técnicos. Eles vão lá para auxiliar o perito oficial ou para fazer um laudo independente. Um outro laudo, que pode ser um outro laudo que vai reforçar a tese do perito, o laudo oficial do perito, ou para contrariar aquele laudo do perito. Só que são peritos chamados, contratados por uma das partes. Pode ter um assistente técnico pelo reclamante e um pelo empregador, pelo reclamado. Pode ser que tenha, pode ser que só tenha um, pode ser que só tenha o outro, ou pode ser que não tenha nenhum, só tenha o perito oficial. Também pode acontecer. São facultativos. Agora, pergunto, esses assistentes técnicos precisam passar pelo crivo da imparcialidade? A resposta é não. Os assistentes técnicos são contratados pelas partes para trazer um laudo que contrarie e seja do interesse da parte para contrariar aquele laudo oficial do perito ou para reforçá-lo. É mais fácil reforçar do que contrariar. Mas esses podem ser amigos da parte, inimigos da outra parte, familiares, enfim, não interessa quem eles sejam. Ah, mas esse laudo vai ter valor no processo? Vai ter valor. Só que, evidentemente, senhores, por óbvio, o valor do laudo técnico do perito oficial é assim. O valor do laudo técnico do perito extraoficial, digamos assim, ou do assistente técnico, é bem abaixo. Justamente porque ele não passa pelo crivo da imparcialidade. Ok? Muito bem. A perícia no processo do trabalho, ela está na leizinha extremamente importante, uma lei curta, mas extremamente importante. Eu vou achar aqui a 5584. Lei 5584, 315, vamos lá, 315. 315 aqui do meu vademeco, tá? O de vocês certamente é outra página. No artigo 3º da Lei 5584 de 70 nos traz a previsão da perícia no processo do trabalho. Vamos lá então, senhores. Os exames periciais serão realizados por perito único, designado pelo juiz, que fixará o prazo para entrega do laudo. Parágrafo único. Permitir-se-á a cada parte a indicação de um assistente, cujo laudo terá que ser apresentado no mesmo prazo assinado para o perito, sob pena de ser desentranhado dos autos. Ou seja, senhores, nós temos, então, um prazo que é o mesmo prazo que foi dado ao perito. Quanto é esse prazo, não sabemos. Vai depender lá do caso concreto, o prazo que o juiz estipular para um perito vai ser o mesmo prazo para, se houverem assistentes técnicos também, juntarem os seus laudos. A questão que mais importa em termos de perícia no processo de trabalho diz respeito à insalubridade e ou periculosidade. Insalubridade. Se a gente tiver um pedido de insalubridade e ou periculosidade, será que o juiz pode simplesmente dizer, olha, eu vou julgar com depoimentos pessoais, com testemunhas e com provas documentais. Assim tá bom para mim. Estou satisfeito. Eu vou dispensar a prova técnica. Eu acho que não é necessário. Será que o juiz tem o poder para isso? Lembrando que os juízes no processo de trabalho ele tem amplos poderes, não só no processo de trabalho, mas no processo de trabalho tem mais. Ele é um juiz investigativo, um juiz que quase pode tudo, por conta do 765 da CLT. O 765 da CLT permite que o juiz tenha amplos poderes para conduzir o processo do jeito que ele entender melhor. Só que,
nesta regra, será que o juiz também pode simplesmente, tendo pedido lá na reclamatória trabalhista, na inicial está lá, pedido de insalubridade ou periculosidade, pode o juiz simplesmente dispensar a prova técnica? Abram aí o artigo 195 da CLT, parágrafo 2º. Artigo 195, parágrafo 2º da CLT, senhores. Vamos lá ao artigo 195, parágrafo 2º. Vem comigo. Essa questão cai recorrentemente na prova da OAB e caiu lá na minha prova da OAB. Na minha prova da OAB, lá em 2017. Lá em 2007, há bastante tempo atrás, caiu essa questão e depois da minha prova, caiu em várias outras. Caiu em várias outras provas da OAB. Essa questão que eu vou falar agora para vocês. Vem comigo. Artigo 95, parágrafo 2º. Arguída em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor de grupo de associados, o juiz pega aquele marca-texto amarelo, bonitinho, e sublinhe, destaque, mas destaca no caderno. Não façam isso nos livros, porque pode ter um fiscal muito chato que tire de vocês na segunda fase da prova da OAB. Então destaca no caderno, aquele bonitinho, amarelinho, brilhoso, com luzinhas e estrelinhas. A palavra designará perito habilitado na forma deste artigo e onde não houver, requisitará a perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Ou seja, existindo um pedido de insalubridade e ou periculosidade lá na inicial, não é o juiz, eu vou pedir, eu posso pedir. Não, o juiz é obrigado a pedir perícia. O juiz é obrigado a pedir perícia. O juiz vai designar perito, o verbo é de afirmação. O juiz vai designar perícia. Não é um verbo poderá designar, não, é deverá. Deverá designar perito habilitado para resolver a questão, resolver o problema. Muito bem. Agora, senhores, existem exceções à regra. A regra do jogo é essa aqui. O que caiu na minha prova lá em 2007 foi isso. Disse lá, contou uma historinha, foi a segunda fase, me lembro até hoje, segunda fase da prova da OAB, uma questão dissertativa, uma daquelas 4 questões dissertativas, dizia assim, mais ou menos assim, fulaninho ajuizou uma reclamatória trabalhista, dentre outros pedidos, estava lá o pedido de insalubridade. O juiz, analisando o caso concreto, se deu por satisfeito com as provas que tinha nos autos e dispensou a prova técnica. O juiz agiu de forma correta, justifique sua resposta. Barbada! Barbada, senhores! 195, parágrafo 2º, responde à questão. O juiz agiu de forma equivocada. O juiz deveria designar, como diz o verbo de afirmação do 195, parágrafo 2º da CLT. Ok? Exceções. Exceções à regra. Daqui a pouco, o reclamante vai lá e pede insalubridade e a parte contrária, o reclamado diz, é verdade, é bem insalubre, eu nunca te paguei o adicional, vou te pagar. Ou nem promete que vai pagar, mas ele admitiu. Ora, se um falou e o outro admitiu, nós estamos falando de fatos incontroversos. Fatos incontroversos, a gente volta lá para o princípio da necessidade. É necessário a prova técnica? Não. As partes concordaram. Agora, pode ser que o reclamante tenha pedido um adicional de insalubridade em grau máximo, 40%, e embora a confissão do reclamado de que tenha sido insalubre, ele acha que não era tão insalubre assim o ambiente. Então, eu acho que grau médio, grau mínimo, talvez. Ou seja, existe
um fato incontroverso, no sentido de que o ambiente de fato era insalubre, mas ele é controverso no sentido de o grau da insalubridade. Se ele é controverso nisso, o juiz novamente vai ter que designar a perícia. Vai ter que nomear um perito para designar para o perito fazer o seu laudo e ver se o ambiente de trabalho tinha uma insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo. Então o juiz vai dispensar o perito se as partes concordarem com o grau da insalubridade também, não só com o fato de ser insalubre, mas com o grau da insalubridade. Pois bem, uma outra exceção que nós temos está na súmula 453 do TST. Súmula 453 do TST. Vem comigo, senhores, 453. 453 diz o seguinte: adicional de periculosidade, pagamento espontâneo, caracterização de fato incontroverso, desnecessária perícia de que trata o artigo 195 da CLT. O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo artigo 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência de trabalho em condições perigosas. Olha só que interessante essa súmula, senhores. Veja bem como é interessante. É, na verdade, uma confissão. Eu acabei de falar da confissão, quando a gente tem fatos incontroversos, dispensa a prova técnica. Princípio da necessidade. É necessário mover a máquina pública para algo que as partes concordam? Não. Agora, aqui, veja bem, a reclamada não está admitindo formalmente, expressamente, mas o simples fato do reclamante pedir o adicional de periculosidade e chegar a reclamada e dizer a gente sempre pagou lá o adicional de periculosidade, está admitindo que o ambiente era perigoso. Não tem outra discussão. Tá, é fato, é comprovado. As partes concordam. Transforma-se num fato incontroverso. Se já foi pago espontaneamente aquele adicional de periculosidade, a parte não precisa nem chegar lá e dizer que estava pagando. Já mostra ali no contra-cheque, enfim, que está lá tudo sendo pago como adicional de periculosidade. Está sendo pago aquele adicional. Se o reclamado, durante o contrato de trabalho, sempre pagou de forma espontânea a título de adicional de periculosidade, na verdade, ele está admitindo que o ambiente de trabalho era perigoso. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas se ele pagava espontaneamente, o que o reclamante está querendo aqui? Já não recebeu? Pois é. Só que, às vezes, o valor a receber não estava correto. Pode ser que o valor estivesse abaixo do que ele realmente era merecedor. Então, ele está pedindo uma complementação do adicional de periculosidade. Diz aqui que o empregador pagava de forma proporcional. Então, ele pode, daqui a pouco, o empregador achar como aquele empregado trabalhava de forma intermitente num ambiente perigoso, eu vou pagar só metade. Ou vou pagar 1/3 do adicional de periculosidade. Quando, na verdade, deveria pagar de forma integral. Ou, daqui a pouco, sei lá, por qualquer motivo, em vez de pagar os 30% do valor de adicional de periculosidade, está pagando 10%. Está pagando menos do que o artigo 193 da CLT diz que é para pagar. O artigo 193 deixa claro, quando trabalhar em ambiente perigoso, deve receber um adicional de 30%. Então aqui não tem, é perigoso em grau médio, em grau... Não, aqui é perigoso ou não é perigoso. Diferente da insalubridade. A insalubridade pode ser insalubre em grau máximo, em grau médio ou em grau mínimo. E aí tem 40%, 20% ou 10% respectivamente. Na periculosidade, não. É risco de vida. Tem o risco de vida? Sim. Então tem o adicional de 30%. Não tem risco de vida? Então é zero. Não vai ganhar nada. Ele é mais ou menos perigoso? Não tem isso. Não existe isso. Ou tem o risco de vida ou não tem. Então, nessa situação aqui, para fins de complementação, ele, embora
foi pago espontaneamente pelo empregador, só que não pago o que realmente devia. Então, nessa situação aqui específica, quando tiver um pagamento espontâneo comprovado do empregador, o juiz não vai precisar determinar a perícia para ver se o local de trabalho era perigoso ou não. Súmula 453 traz, então, portanto, uma exceção. Virando a página, vamos agora imaginar, senhores, que um determinado empregado trabalhava numa empresa, sei lá, imaginem qualquer empresa, sei lá, Alfalux, trabalhava na empresa Alfalux e foi despedido. Ficou muito chateado, enfim, e tal. E pensou, daqui a pouco eu vou entrar com uma ação judicial contra o meu antigo empregador. E não entra. Vai lá, vai deixando o tempo passar. Até que um colega, ex-colega de trabalho dele, chega lá para ele e diz, um amigo dele, diz, olha, eu sei que tu me comentou aí que é ajuizar uma ação lá e um dos teus pedidos eu sei que é a questão da insalubridade, o ambiente que tu trabalhava, que de fato era imundo, era totalmente insalubre. Então, eu te recomendo ajuizar logo a ação. Não é nem por conta da prescrição, mas por conta de que o empregador, o nosso chefe, teu ex-chefe, já avisou todo mundo que vai desativar o local que tu trabalhava. Ele vai desativar e vai transformar aquilo ali numa quadra de futebol para a recreação dos empregados. Opa! Mas como assim? Se o empregador vai fazer isso, vai ficar, em tese, prejudicado ali para fins de prova. Como que eu vou provar que o ambiente era insalubre se eles vão demolir tudo e construir uma quadra de futebol? Pois é, complicado. Para essa situação, existe a medida cautelar de produção antecipada de prova. É isso que o empregado, agora reclamante, vai ter que fazer. Ele vai ter que requisitar a antecipação de prova, a produção antecipada de prova, para fazer uma perícia antes de que seja demolido aquele local de trabalho. Ok? Mas agora, num segundo caso, uma hipótese 2, a situação ficou mais alarmante, ficou pior a situação. O que aconteceu? Esse mesmo empregado trabalhava na empresa Alfalux, saiu, foi despedido, está chateado, etc, etc. O amigo dele foi lá e disse para ele, olha, tem uma coisa para te dizer. Sabe aquele local de trabalho que tu trabalhava? Sei. Ele foi demolido. Ah, mas ele vai ser? Não, ele já foi. Ele foi demolido e já construíram uma quadra de futebol ali, grama sintética, bonitinha, tá todo mundo batendo bola lá, feliz da vida. Poxa, e agora? Como que eu vou fazer a prova técnica? Como que eu vou fazer a insalubridade? Como que o perito vai no local se aquele local não existe mais? Pois é. Agora não adianta fazer uma produção antecipada de prova porque não existe mais ali. Já estou atrasado até nisso. O que eu faço? Qual a solução para este caso hipotético? A solução pode, não é que será, mas pode ser por meio da chamada prova emprestada. O que é uma prova emprestada? Prova emprestada, meus caros, é aquela prova que foi parte de um determinado processo judicial que pedia a mesma coisa. Pedia insalubridade e levou, evidentemente. Se pedir e não levou, não me adianta nada, né? Pedia e levou, pedido procedente em outro processo. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, pegar essa prova, opa, me empresta um pouquinho aqui, eu quero botar na minha aqui, ó. Eu também estou pedindo insalubridade. E como não tem mais o ambiente de trabalho, o que eu vou fazer? Me resta a prova emprestada. Só que a prova emprestada ela é um tanto quanto polêmica. Não é toda a doutrina que admite, não é toda a jurisprudência que admite a prova emprestada. Por quê? Porque tu, de certa forma, tu está aferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa. Como é que eu vou me defender de algo que já é lá de outro processo, não é desse aqui especificamente? Eu quero me defender contra esse empregado especificamente, não lá contra o outro. Contra o outro eu já defendi, já perdi, enfim. Mas esse empregado está pedindo a mesma coisa. Será que ele poderia utilizar aquela prova emprestada neste processo aqui? Vamos por partes. Primeiro,
por óbvio, por evidente que tem que ser contra o mesmo empregador, né? Então não adianta pegar 2 postos de gasolina, o posto de gasolina Shell e o posto de gasolina Alfa Lux. O posto de gasolina Alfa Lux é totalmente insalubre, é uma porcaria. Os empregados foram todos lá, ajuizaram reclamatórios, pedindo insalubridade e levaram. O posto de gasolina Shell é uma maravilha de trabalhar, não tem insalubridade nenhuma. Daí o empregado da Shell vai pegar uma prova emprestada do Alfa Lux? Não. Não pode, é evidente que não. Tá? Ou ainda que fosse a mesma empresa. Ambas empresas, 2 postos de gasolina Alfa Lux. Talvez o ambiente lá de um posto de gasolina Alfa Lux seja ótimo, o outro péssimo. Não sei. Ok? Segundo, é o mesmo empregador, mas além do mesmo empregador tem que ser o mesmo setor. Então eu tenho uma grande empresa, num grande pátio, um grande terreno, e determinados locais daquela empresa são insalubres, outros não são. E a insalubridade tem milhares de formas de insalubridade. Lembre-se, insalubridade pode ser tanto agentes físicos, como ruídos, umidade, frio, calor, pode ser agentes químicos, gases, líquidos, etc. E pode ser agentes biológicos, fungos, bactérias, vírus, etc. Ou seja, é muito provável que em determinados ambientes daquela empresa sejam insalubres e outros não. Então não me adianta eu pegar uma prova emprestada de um outro empregado que também era da mesma empresa, só que de um outro setor completamente distinto. Não vai me adiantar nada. Então tem que ser do mesmo setor, o mesmo espaço físico. Como se essa sala de aula aqui fosse um ambiente de trabalho. Se eu estou aqui com ruídos excessivos, esse ambiente de trabalho aqui é insalubre para mim e para os demais colegas de trabalho que estão aqui. Se aqui não tem insalubridade, não vai ter para mim, não vai ter para ninguém. Então, primeiro, mesmo empregador. Segundo, mesmo setor, mesmo espaço físico. E terceiro, mesmo lapso temporal. Então não adianta eu pegar uma prova emprestada do fulaninho lá que ajuizou uma ação há 20 anos atrás e ganhou, beleza. Só que naquela época o ambiente de trabalho era terrível, era insalubre. Tanto é que o juiz condenou a insalubridade que foi lá o empregador e reformou todo aquele ambiente de trabalho e agora ele está bonitinho, ele não é mais insalubre. E agora foi nesse ambiente que eu trabalhei e agora vou pegar uma prova emprestada de um outro lá que há 30 anos atrás ganhou insalubridade? Não, negativo, não posso. Então tem que ser no mesmo espaço de tempo também. Mesmo empregador, mesmo setor, mesmo espaço físico e mesmo lapso temporal. Ainda assim tem gente que discute, que diz que não pode. Mas nós temos fundamento para isso. Abram aí a OJ, Orientação Jurisprudencial, número 278. 278 da SDI 1 do TST. OJ 278 da SDI 1 do TST. Adicional de insalubridade. Perícia. Local de trabalho desativado. Adicional de insalubridade, perícia local de trabalho desativado. Que é o nosso caso aqui. A realização de perícia é obrigatória para a verificação da insalubridade. Nenhuma novidade. 195, parágrafo 2º já diz isso. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. Veja bem, a OJ, a Orientação Jurisprudencial, não fala nada de prova emprestada, mas fala de outros meios de prova. A doutrina trouxe como fundamento legal para a prova emprestada esta orientação jurisprudencial. Quando veio essa OJ, a intenção era de que, entre outras coisas, a gente pode englobar aqui, incluir aqui, a prova emprestada. Então, o fundamento é esse aqui. A doutrina majoritária entende que se os requisitos legais forem preenchidos, baseados nesta OJ, o juiz poderá, sim, aceitar a prova emprestada de outro processo. Agora,
vamos dificultar ainda mais a vida lá do fulano que foi despedido da empresa Alfalux. Ele foi despedido da empresa Alfalux e não tinha mais o ambiente de trabalho, já tinha sido demolido, já existia a quadra de futebol com grama sintética. E mais, nunca antes a empresa havia sofrido um processo judicial trabalhista. Ou seja, vai pegar a prova emprestada de onde? De quem? Não tem. Esquece prova emprestada. O que se faz numa situação dessas? Novamente, o J278 da SDI 1. Na falta disso, o juiz pode se basear em outras provas. E aí não tem jeito, né? O juiz não vai poder ficar em cima do muro. Nesse caso não tem como decidir, porque não tem como fazer perícia, porque o local foi desativado, e eu não tenho prova emprestada, não tenho nada, eu vou ficar em cima do muro, não vou decidir. Não, o juiz não pode fazer isso. O juiz vai ter que dar uma decisão, ou de procedência ou de improcedência do pedido. Para julgar sem perícia, o juiz vai ter que se basear no que ele tem. Às vezes o que ele tem, somente provas testemunhais e depoimentos pessoais. Às vezes pode ser que ele tenha uma prova documental para reforçar, mas é baseado nisso aí que ele vai ter que investigar e concluir, dar uma decisão ou favorável ou desfavorável à parte. Muito bem, senhores. Depois, valoração da prova pericial, ou seja, vamos supor que o juiz nomeou um perito, esse perito foi lá, fez o trabalho dele, fez o laudo que deveria fazer, enfim, etc. E o juiz chegou, foi ler o laudo técnico e não entendeu absolutamente nada. O que é isso? Esse cara está bêbado. Pelo amor de Deus, eu não consigo entender uma vírgula do que esse perito está dizendo aqui. É insalubre ou não é? Não deu para entender. Os laudos, na verdade, são bem feitos, tá? Então, quando vocês forem ler um laudo, vocês vão ver que existe bem especificado tudo, tintim por tintim, para dizer se o local é insalubre ou não. Então, daqui a pouco vem um laudo mirabolante, um laudo que não dá para entender nada, e o juiz pode ficar, puxa, mas como é que eu vou decidir com esse laudo aqui? Abram lá o CPC, artigo do CPC, vamos lá, vamos ao CPC, chegando. Artigo 480 do CPC, aplicado de forma subsidiária ao processo do trabalho. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Parágrafo 1º, a segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Então, veja bem, o artigo 480 diz que o juiz pode designar uma nova perícia, tanto para aquele mesmo perito, ou até pode nomear um outro perito, para fazer um novo laudo técnico. Talvez tenha sido tão ruim o juiz, vou trocar de perito. Vai lá e troca. A segunda perícia rege pelas disposições estabelecidas para a primeira. E parágrafo 3º, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Então, daqui a pouco, o juiz vai lá, não gostou do primeiro laudo, pede uma segunda perícia. A segunda perícia conseguiu a façanha, foi pior ainda do que a primeira. E aí o juiz tem em mão duas porcarias. A segunda não vai substituir a primeira. O juiz tem em mão duas perícias. O juiz pode determinar o que ele achar melhor. Pode pegar um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, fazer uma união, ou descartar uma ou descartar a outra, tanto faz. Então o juiz não é obrigado a substituir a primeira perícia pela segunda. E agora um ponto extremamente importante, senhores. Lembrem-se, OAB batendo na porta de vocês, e aqui nós temos novidade. E a OAB, olha, adora uma novidadezinha, adora, principalmente novidades oriundas da reforma trabalhista. Abram aí, senhores, para a gente ver a questão dos valores honorários. Quem é que paga a conta do perito?
Artigo 790. Artigo 790. B. Artigo 790-B da CLT. Eu vou ler para vocês aqui a redação original. A redação anterior à reforma trabalhista. E depois eu vou ler a novidade, a nova redação da reforma trabalhista. Redação originária diz o seguinte: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Então, se vocês tinham alguma dúvida, quem é que vai pagar o perito? É o reclamado. Claro, o reclamado tem que pagar. Ele que vai arcar com isso aí. Ele que deu causa ao processo? Não. Não é o reclamado que vai pagar. Quem vai pagar o perito é a parte sucumbente. Quem perdeu no objeto da perícia. Então, se o reclamante pede insalubridade, o reclamado diz que não tinha insalubridade, nós temos um fato controverso, o juiz vai lá, designa perito habilitado. O perito vai lá e diz que não tem insalubridade, essa conta vai lá para o reclamante. O reclamado não tem nada a ver com isso. Não tinha insalubridade mesmo, porque eu vou pagar o perito. E eu não pago. O 790-B diz exatamente isso. Vai pagar a parte sucumbente no objeto da perícia. Não é quem perdeu no processo, não, é quem perdeu no objeto da perícia. E o 790-B, redação original, diz o seguinte: salvo se beneficiário da justiça gratuita. Ou seja, vamos supor aqui que o reclamante perdeu no objeto da perícia. Se ele é sucumbente, ele vai ter que pagar. No entanto, ele é beneficiário da justiça gratuita. Ele não tem um tostão furado no bolso. Como é que ele vai pagar se ele não tem dinheiro? Se ele é beneficiário da justiça gratuita, não vai ter que pagar. Então, quem é que vai pagar? O reclamado? Não, também não. O reclamado não tem nada a ver com isso. Quem vai pagar é a União. A União faz a força, senhores. A União que vai pagar de acordo com o quê? Com a súmula. Qual súmula? Abram aí. Súmula 457. Súmula 457 do TST. Súmula 457 diz: honorários periciais, beneficiário da justiça gratuita, responsabilidade da União pelo pagamento. A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito, quando a parte sucumbente, no objeto da perícia, for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos artigos 1º, 2º e 5º da Resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Veja bem, quem é que paga a perícia? O perito. O cara não vai trabalhar de graça, né? Vai fazer um trabalho técnico que requer um pagamento. Honorários periciais. Regra geral anterior, 790-B. Paga a parte sucumbente. Quem perdeu vai pagar, a não ser que a parte sucumbente seja beneficiária da justiça gratuita. Se não tem como pagar, bom, não vou exigir que pague à força se não tem dinheiro para pagar, né? Então, quem vai pagar se for beneficiário da justiça gratuita é a União. Súmula 457. Agora, observa a nova redação do 790-B, desde 2017, oriundo da reforma trabalhista, da Lei 13.467 de 2017. Vou ler agora o caput da nova redação da reforma trabalhista. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Até aqui, simplesmente copia e cola, tá? Idêntico, tá igual. Então a regra geral não mudou. Quem paga continua sendo a parte sucumbente. A novidade está depois da vírgula. Vírgula. Ainda que beneficiária da justiça gratuita. Veja só o que o legislador reformista nos trouxe. Eu sou reclamante, eu perdi no objeto da perícia. Eu queria insalubridade, o perito disse, não tem insalubridade, tá maluco. Eu sou sucumbente.
em tese eu vou ter que pagar, mas eu também sou pobre, eu sou beneficiário da justiça gratuita. Só que de acordo com a reforma trabalhista, senhores, ainda que eu seja beneficiário da justiça gratuita, eu vou ter que pagar. Mas como isso, senhores? Primeiro ponto, parênteses, abre aqui. Esse dispositivo é inconstitucional, por óbvio. Por óbvio. Totalmente inconstitucional, porque fere o amplo acesso à justiça. Eu não estou permitindo alguém que não tenha dinheiro a bater as portas do judiciário. Se tu é pobre, então fica em casa, não vai bater as portas, não vai incomodar lá o juiz, porque tu não vai ter dinheiro para pagar depois. Não, não pode isso aí, tá? É evidente que não pode. Só que inconstitucionalidades à parte, essa regra aqui está valendo, tá? Se é inconstitucional é outra coisa, mas por enquanto, pelo menos se cair na prova da OAB, vocês vão responder o que está aqui na lei. A OAB está se lixando se é inconstitucional ou não. A OAB não, a prova da OAB. A prova da OAB está se lixando se isso aqui é inconstitucional ou não. Não está nem aí, vai perguntar o que está na lei. A OAB não pergunta lá doutrina, jurisprudência, não. A OAB pergunta súmulas, mas não tem súmula em sentido contrário aqui. Tá? Agora, tem uma brecha aqui para tentar diminuir, digamos assim, a inconstitucionalidade, que é o parágrafo 4º. Tá? Então, não vou arrancar dinheiro à força daquele cara. Parágrafo 4º. Somente no caso que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo a União responderá pelo encargo. Então, a súmula 457 não está totalmente descartada. A súmula 457 vai vir na seguinte situação. Eu sou lá empregado, eu perdi na insalubridade e eu perdi em tudo mais também. Eu perdi tudo. Perdi completamente tudo. Quem é que vai pagar os honorários do perito? A União, súmula 457 do TST. Porque eu perdi, eu sou beneficiário da justiça gratuita, eu não tenho como pagar. Porque eu não ganhei outras coisas no processo. Agora, mesma situação, eu pedi insalubridade, pedi danos morais, pedi horas extras e pedi mais um monte de coisa. No objeto da perícia, eu perdi. Só que eu sou beneficiário da justiça gratuita. Sou beneficiário da justiça gratuita. Em tese, eu vou ter que pagar, porque o 790B diz, ainda que eu seja beneficiário, eu tenho que pagar. E o parágrafo 4º complementa, diz, somente no caso que eu não tenha créditos para pagar. Só que nas outras coisas que eu falei lá no processo, eu ganhei. Então, pedi equiparação salarial, pedi danos morais, pedi horas extras. Nesses outros pedidos eu ganhei. Ou seja, eu tenho dinheiro no bolso para pagar. Então, eu vou pagar o perito. Ainda que eu seja beneficiário da justiça gratuita, no objeto da perícia, eu perdi. Portanto, vou ter que pagar. Se eu tiver, evidentemente, crédito suficiente. Eu tenho que estar, no mínimo, empatado. Se eu ganhei menos do que a perícia, eu não vou pagar. E diz mais, ainda que em outro processo. Olha só a aberração. Talvez eu tenha ganho em outro processo, que não tem nada a ver com isso aqui. Ganhei em outro processo, então eu já tenho dinheiro lá do outro processo, vou ter que pegar e botar nesse aqui, para pagar esse perito aqui. Então eu já não sou mais tão pobre assim, aos olhos do legislador reformista. Vejam bem como é a nova situação aqui. É praticamente um aviso. Olha, meu filho, se tu não tem certeza absoluta que tu vai ganhar, fica em casa. Não ajuiza mais a ação trabalhista. Senão tu vai ter que arcar, vai ter que pagar do teu bolso. Então, é uma das novidades aqui da reforma trabalhista. Outra questão, quem é que paga a conta do assistente técnico? Quem é o assistente técnico? Lembrando, é um perito, só que é o perito não nomeado pelo juiz, o perito chamado por uma das partes. Quem é que vai pagar a conta desse cara aqui? A gente segue a regra do 790B e diz, vai pagar quem for sucumbente. Não. Por que não? Porque assistente técnico é facultativo. Ninguém mandou tu contratar o cara lá. Tu contratou porque tu quis. Tu acertou os honorários dele da forma como vocês acordaram. Quem vai pagar os honorários do assistente técnico, independentemente de quem ganhou no objeto da perícia, de quem ganhou no processo, é a parte que a contratou. Que o contratou. Súmula que responde isso, súmula do TST, súmula
341. Súmula 341 do TST. Súmula 341 do TST nos traz honorários do assistente técnico. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Então está claro aqui, está transparente. Quer contratar um assistente técnico? Ótimo, ele pode ser útil no processo? Pode ser. Claro que o laudo dele não tem aquele mesmo peso do laudo oficial do perito nomeado pelo juiz, mas ele pode corroborar ou pode contrariar aquele laudo oficial. Pode sim influenciar na decisão, nos pesos lá do juiz ao final das contas. Só que quem vai pagar o valor, os honorários desse assistente técnico é quem contratou o mesmo. Súmula 341 do TST. E para finalizarmos aqui a parte de prova pericial, uma novidade, agora uma novidade positiva da reforma trabalhista. Nesse ponto a reforma trabalhista mandou bem. Então não são todos os pontos que a reforma trabalhista manda mal. Nesse aqui que eu vou falar agora, especificamente, ela mandou bem, embora não tenha trazido nenhuma novidade. Ela trouxe só uma redação melhorada, que é a possibilidade de exigência de depósito prévio para fins de honorários periciais. O juiz pode exigir honorários, pode exigir valores de depósito prévio para pagar os honorários do perito? Essa é a pergunta. Antes da reforma trabalhista, nós não tínhamos nenhum dispositivo na CLT quanto a isso. E aí a gente socorria lá da instrução normativa número 27 do TST, artigo 6º, parágrafo único, que eu vou ler aqui para vocês. Artigo 6º da instrução normativa 27 do TST. Os honorários periciais serão suportados pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, vírgula, salvo se beneficiário da justiça gratuita. O caput do artigo 6º não tem nenhuma novidade. Nada que a gente não tenha visto até aqui. Parágrafo único, que é o que nos interessa. Faculta-se ao juiz, vírgula, em relação à perícia, exigir depósito prévio dos honorários. Opa! Quer dizer, então, que o juiz, se quiser, é faculdade dele, se quiser, ele pode exigir um depósito prévio de uma parte ou de ambas as partes para pagamento dos honorários do perito. Eu li mal ou é isso mesmo? Não. Pelo que eu li aqui é isso. Faculta-se ao juiz, em relação ao parágrafo único do artigo 6º da instrução normativa 27 do TST, faculta-se ao juiz, em relação à perícia, exigir depósito prévio dos honorários. Está aqui. Só que tem uma vírgula. Vírgula. Salvo, aliás, não é salvo, é ressalvadas as lides decorrentes da relação de emprego. Parece piada, assim. Parece piada e de muito mau gosto. Não é possível que tenha uma redação tão esdrúxula quanto essa aqui. O dromedário que escreveu isso aqui merece um prêmio, merece uma taça para botar no armário. Prêmio de melhor redação até hoje. É fantástico, senhor. Como é que alguém pode fazer uma redação dessa aqui? Por que eu digo isso? Porque quando ele diz faculta seu juiz a exigência de um depósito prévio para pagar os honorários do perito, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Ah, então ele pode, é uma faculdade e tal. E depois de falar isso, vem a exceção. Só que a exceção é 99%. Ressalvadas as lides decorrentes da relação de emprego. Ressalvadas as lides decorrentes da relação de emprego. Eu não li mal, é isso mesmo. Ressalvadas as lides decorrentes da relação de emprego. Quais são as lides decorrentes da relação de emprego? Quase todas. Quase todas, senhores. 99% que bate lá nas postas do judiciário são lides decorrentes da relação de emprego. A competência
de julgamento da Justiça do Trabalho, artigo 114 da Constituição, admite, por exemplo, o trabalhador eventual bater as posses do judiciário para uma ação trabalhista. Pode. Só que é raro, é muito difícil. A grande maioria das vezes é lides decorrentes da relação de emprego e não da relação de trabalho de forma ampla. Ou seja, o que o legislador trouxe aqui? O legislador trouxe a exceção para depois da vírgula dizer a regra, quando ele deveria fazer o contrário. É vedado ao juiz exigir depósito prévio para pagamento dos honorários. E aí sim deveria ter vírgula, salvo se for lide não decorrente da relação de emprego. Aí ok, tá, beleza. Mas não, ele traz primeiro a exceção que é mínima, para depois da vírgula, quando ninguém mais está prestando atenção na leitura, falar da regra. Completamente equivocado. Agora, com a reforma trabalhista, e eu disse para vocês que em alguns pontos a reforma acertou, com a reforma trabalhista nós temos essa mesma intenção, o mesmo objetivo, só que agora de uma forma fácil de entendimento e que demonstra transparência, que demonstra que o legislador teve boa técnica para fazer o dispositivo. Que está no 790B, parágrafo 3º. Olha só a simplicidade da regra. O juiz não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícia. Ponto. Ficou claro, né? Não pode. O juiz não pode exigir depósito prévio. Parágrafo 3º do 790B, pronto, resolvido a situação. Esquece aquela instrução normativa 27, artigo 6º, parágrafo único, que traz a redação mais confusa da história. É bizarro, sim, é bizarro. É inaceitável uma redação dessa aqui. Ou seja, o juiz não pode exigir. Tá, mas vamos supor que o juiz mais desavisado, difícil ter juiz desavisado, mas pegar lá um juiz que já não estuda há bastante tempo, desavisado, foi lá e pensou, eu vou exigir depósito prévio lá dos honorários periciais. Mas será que eu posso? Ah, eu sei que isso aqui está lá na Instrução Normativa 27. Foi lá, pesquisou, olhou a redação, artigo 6º, parágrafo único e leu. Faculta-se ao juiz em relação à perícia exigir depósito prévio dos honorários. Ah, posso. Ele não viu o resto, ele nem leu o resto. Ele só viu a exceção, que mal redigido, né? Foi lá, eu posso, faculta-se ao juiz, se é minha faculdade, então eu posso, eu vou exigir. Foi lá e exigiu. Só que ele não pode fazer isso. O que eu faço para atacar essa decisão do juiz? Qual o meio, qual o remédio para atacar essa decisão do juiz? Vou entrar com agravo de instrumento? Não pode. O que eu faço para atacar? O meu protesto, em tese, poderia, né? Poderia. O que o juiz decidiu? Ele fez uma decisão interlocutória, ele decidiu um incidente no curso do processo, mas não colocou fim ao processo. Só que é uma decisão que traz consequências práticas, fáticas, jurídicas às partes. Uma exigência de pagamento, exigência de depósito prévio para os honorários do perito. Como não cabe agravo de instrumento para atacar a adesão interlocutória, caberia um protesto, em tese, faz o seu protestinho, protesto antipreclusivo, mas nós temos uma solução melhor para isso. O J98, orientação jurisprudencial 98 da SDI 2, não é da 1. O J98 da SDI 2 do TST. A solução é o remédio condicional de mandado de segurança. Vem comigo. Mandado de segurança para atacar, aliás, cabível para atacar exigência de depósito prévio de honorários periciais. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando a realização da perícia independentemente do depósito. Ou seja,
O mandado de segurança é o nosso remédio para combater essa afronta do juiz de exigir depósito prévio para os honorários, quando, na verdade, ele não podia fazer. Agora, com a reforma trabalhista, isso vai ser mais difícil. Acho que agora ficou mais claro que o juiz não pode pedir adiantamentos. Então, faz a perícia e depois recebe, e não antes. Muito bem, senhores. Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Agradeço imensamente a atenção de vocês e não esqueçam, nós temos lá, já está aberto lá, o nosso fórum de dúvidas. Ficou com alguma dúvida quanto à matéria? Ou tem alguma dúvida quanto à disciplina como um todo, o andamento da disciplina, quanto que a gente vai ter uma prova, quanto que vale a prova, etc, etc, o que vai cair na prova? Vai lá no fórum de dúvidas e pergunte ao professor, que o mais breve possível será respondido. Lembrem-se também que nós temos lá a nossa tarefa semanal, que é um breve comentário, algo simples, eu sei de todos os compromissos que vocês têm, um pequeno parágrafo ali, 3, 4 linhas, já está bom, para validar, protocolar lá a presença de vocês. Façam esse comentário, na semana seguinte é corrigido o comentário de vocês, é dado ok e a presença estará garantida. Ok, meus caros? Aguardo todos vocês na nossa próxima aula, nosso próximo encontro e desejo um excelente final de semana e um forte abraço a todos vocês.